Senhoras e senhores vereadores, eu inicio a minha fala hoje com uma notícia muito triste. A América Latina, não só a América Latina, mas o mundo, perdeu um quadro excepcional da política nacional, um progressista, um humanista, que é o Pepe Mujica, que é um quadro que inspirou gerações que hoje estão na política por um mundo mais justo, um mundo mais igual, um mundo pautado por valores humanistas. E o Pepe Mujica, ele tinha uma frase que dizia o seguinte: a vida escapa e se vai minuto a minuto e não pode ir ao supermercado comprar a vida. Então lutem para vivê-la, para dar conteúdo a ela. E eu falo isso porque quando ele diz que a gente não pode comprar vida, e aí eu vou pedir para o Ari passar umas imagens que a gente traz na tarde de hoje, imagens de um debate que, infelizmente, essa casa não quis trazer através de um processo da audiência pública que era em relação à escala 6x1. A maioria dessa casa disse, não, nós não vamos debater algo que, em alguns argumentos, diziam que não iriam debater porque não fazia efeito ao dia a dia da vida da cidade. Isso era um debate nacional, mas que a gente sabe que é o dia a dia da cidade. Então, aconteceu essa audiência pública, isso não deteve o nosso ímpeto de debater. Agradecer ao Grupo Blumenau pela Vida, que organizou esse debate lá na FURB sobre a escala 6x1, um debate que diz, e hoje também a gente comemora o dia 13 de maio, que é o dia da abolição da escravatura, um dia que diz em relação a uma escravidão que a gente ainda vive, que é a escravidão moderna. Aquela escravidão que muitas vezes, senhoras e senhores, a gente não consegue medir pelo tempo, porque o tempo, ele também é a vida. O tempo é vida. E por isso, quando a gente diz que a gente quer trabalhar para viver e não viver para trabalhar, a gente fala também da qualidade de vida. E quando a gente traz esse debate da escala 6x1, a gente está trazendo o debate da defesa daquilo que muitos daqueles que se falam conservadores, daqueles que falam que defendem a família deles, mas não defendem a família de você, blumenauense. Você, blumenauense, que está lá no shopping fazendo escala 6x1, está no comércio fazendo a escala 6x1, não pode conviver com a sua família, tem que trabalhar 6 dias por semana e folgar apenas no domingo. Essa gente não defende a tua família, não. Está defendendo só as próprias famílias aqui. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós vamos debater sim, porque esse é um debate da humanidade. Esse já não é mais um debate apenas de ideologia. É o debate de que a gente quer viver, porque a gente quer ter felicidade. A gente quer viver porque também é um debate da economia local, porque quando a gente diminui a escala de trabalho, em um mundo cada vez mais automatizado, a gente também está falando que as pessoas vão passar a consumir mais no local. E consumindo mais, o local vai produzir mais, produzindo mais, vai vender mais, e a economia vai girar. Então também é um debate muito cego quando se fala no ponto de vista da economia. E vários economistas já atestaram isso. Concedo uma parte ao professor Gilson. Presidente, por favor, pela ordem. O senhor parte, vereador Gilson. Vereador Jean Volpato, esses dias eu estava fazendo uma reflexão com relação à busca incansável por mão de obra na nossa cidade, que é um grande desafio. E aí, fazendo algumas reflexões, a gente olhando a nossa cidade, as pessoas, fica difícil você reclamar quando não encontra, porque você olhando a faixa salarial média, aí, um salário mínimo, 1.600, 1.700, olha, muito fortemente você estica para 2.500 e olha lá, uma carga horária de 8 horas por dia, e aí o custo de vida na cidade é muito alto. O custo de vida é alto, é normal. Você tem que pagar aluguel, e aí você tem família para sustentar, e essa reflexão nos traz hoje, porque se a gente for olhar com o salário médio que é hoje, um pai de família, sustentar. Se tiver que pagar aluguel, esquece. Água, energia, comida, cada vez mais caro, a inflação. E aí você vai questionar, nós não encontramos funcionários nem mão de obra. É óbvio que não vai encontrar. Pelo salário que é pago, e é o salário de mercado, está tudo certo. E pela escala que está sendo feita, pela carga de horário, vai cada vez mais difícil. E essa escala vai acabar por si só, porque as pessoas vão se negar a trabalhar numa escala desta. Exatamente, professor Gilson. Senhor presidente, mais 2 minutos só para concluir?
Concedo mais 2 minutos pela Obrigado parte. pela gentileza. Incluo o pronunciamento, professor Gilson, a minha fala. E também quero trazer aqui uma notícia muito boa. A notícia que o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em viagem para a China, trouxe somente de investimento a curto, médio e longo prazo aqui no nosso país, 300 bilhões de investimentos. São investimentos que se falam em infraestrutura, logística, energia, industrialização verde, ciência e tecnologia, agricultura e agroindústria, transição energética, desenvolvimento da ciência, da inovação, enfim, são vários investimentos, a rede ferroviária aqui no nosso país, infraestrutura, que é uma das mais notáveis da agilidade que acontece hoje na China, e são investimentos reais, porque o presidente Lula, quando faz viagem internacional, não traz bolsa com joia, não. O presidente Lula traz investimento para o nosso país, investimento para o nosso estado. Está aí o desenvolvimento das nossas rodovias catarinenses, com investimentos recordes. Já é o terceiro ano seguido do governo do presidente Lula, com investimento de quase R$1 bilhão, vereador Adriano, enquanto eles tiravam recurso das rodovias do nosso estado. Foram 45 milhões retirados pelo governo Bolsonaro das rodovias em 2022. Só 470 teve retirada de recurso de 25 milhões de reais. O presidente Lula, em 3 anos, 3 bilhões de reais, e a gente vai fazer o maior investimento da nossa história, porque nós estamos falando de um estadista, nós estamos falando de alguém que acredita no desenvolvimento econômico, o desenvolvimento humano, o desenvolvimento da nossa sociedade, e por isso que eu digo com muita alegria que a gente agora vê essa viagem do presidente Lula com 300 bilhões de investimento, meu caro vereador Marcelo Lanzarin. Esse é o governo do presidente Lula, o governo que nos dá orgulho e que acredita na nossa sociedade, acredita no nosso povo. Obrigado.